Olho para o céu e sinto que há algo diferente no ar. As noites parecem mais inquietas, o firmamento mais vivo, como se o próprio universo tentasse comunicar algo que ainda não conseguimos traduzir. Luzes misteriosas cruzam os céus, sons estranhos ecoam no horizonte, e mesmo cientistas, com toda sua tecnologia e conhecimento, admitem, há fenômenos que desafiam qualquer explicação. Eu cresci acreditando que o céu era apenas um cenário, até perceber que ele é, na verdade, um palco onde o divino e o humano se encontram. Os profetas já falavam sobre isso. Eles viam o céu não apenas como parte da criação, mas como uma mensagem em movimento. Um livro aberto, escrito em luz, vento e silêncio. E é impossível não pensar que, talvez, estejamos vivendo um tempo semelhante ao deles, um tempo em que os sinais voltam a aparecer, só que agora diante de olhos acostumados a telas e fórmulas científicas. A diferença é que eles viam além do visível, enquanto nós, tantas vezes, enxergamos apenas o que pode ser comprovado. Nos últimos anos, tenho acompanhado relatos de pessoas que viram luzes no firmamento se movendo de forma impossível de ser explicada, ou auroras boreais surgindo em regiões onde nunca deveriam existir. Fenômenos que deixam astrônomos em silêncio e despertam no coração humano aquela mistura antiga de medo e fascínio. É curioso como o mistério sempre incomoda a razão e, ao mesmo tempo, desperta a fé. Porque quando o homem não consegue explicar, é aí que Deus começa a falar. Talvez o verdadeiro sinal não esteja apenas lá no alto, mas dentro de nós, no espanto que sentimos, na pergunta que surge sem resposta, naquele impulso de olhar para cima e pressentir que algo maior está prestes a acontecer. Eu acredito que esses eventos não são coincidência, mas convites. Convites para que a humanidade desperte, para que volte a perceber o céu não como um enigma distante, mas como uma linguagem divina. E enquanto contemplo essas manifestações que desafiam a ciência, sinto que não são apenas fenômenos astronômicos, são ecos de uma promessa antiga. Ecos que me fazem lembrar das palavras dos profetas, que anunciaram que, antes de grandes mudanças na Terra, haveria sinais no firmamento. Luzes, sombras, sons, tudo fazendo parte de um mesmo anúncio, algo está por vir. Quando leio as antigas profecias e comparo com o que vejo hoje, sinto que há uma continuidade invisível ligando o passado e o presente, como se as palavras dos profetas ainda ecoassem entre as nuvens, aguardando o momento certo para se cumprir. Eles não falavam apenas para o seu tempo, falavam para o nosso também. Isaías, Ezequiel, Joel, Daniel, todos eles olharam para o céu e perceberam que, antes de qualquer transformação na terra, algo acontecia lá em cima, como se o próprio firmamento fosse o primeiro a reagir ao mover de Deus. Esses homens viam o mundo com olhos espirituais. Enquanto reis e nações se preocupavam com guerras, poder e riqueza, os profetas observavam o que poucos conseguiam notar: sinais sutis, mudanças no clima, no brilho das estrelas, no curso do vento. Eles entendiam que o céu falava, não com palavras, mas com sinais. E cada sinal trazia um aviso, um chamado, uma mensagem disfarçada em fenômeno natural. Quando Joel escreveu que o sol se escureceria e a lua se tornaria em sangue, ele não estava descrevendo apenas um espetáculo astronômico. Ele falava de tempos de juízo e de renovação. Quando Isaías anunciou que as estrelas cairiam como folhas de figueira, ele apontava para um abalo espiritual, um tempo em que o que é terreno deixaria de sustentar o que é eterno. E quando Jesus, séculos depois, falou aos discípulos sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, ele uniu todas essas vozes antigas em uma só verdade: o céu é o mensageiro do Criador. Percebo que, na pressa da nossa era, perdemos a sensibilidade que os profetas tinham. Vivemos olhando para baixo, para telas, metas, números, e esquecemos de olhar para cima. Mas quando um fenômeno inexplicável acontece, algo dentro de nós desperta. É como se o espírito reconhecesse aquilo que a mente tenta negar. O mais impressionante é que a Bíblia não apresenta esses sinais como instrumentos de medo, mas de misericórdia. Antes de cada juízo, Deus envia um alerta. Antes de cada transformação, Ele fala. E muitas vezes fala pelos céus. O problema é que o mundo aprendeu a duvidar. A ciência mede, calcula, fotografa, mas não consegue medir o propósito espiritual por trás de um acontecimento. Por isso, quando olho para o firmamento e vejo algo fora do comum, não penso apenas em astrofísica ou atmosfera. Penso em profecia. Penso que talvez Deus ainda use o mesmo método de sempre, comunicar o invisível através do visível. E me pergunto quantos estão ouvindo. Os profetas ouviram. Eles olharam para o céu e compreenderam que o Criador usava o firmamento como uma linguagem universal, uma que transcende idiomas, culturas e séculos. E essa linguagem, silenciosa e ao mesmo tempo ensurdecedora, parece estar sendo escrita novamente diante de nós.
Há algo profundamente inquietante e ao mesmo tempo fascinante nas palavras do profeta Joel. Ele não falava em metáforas vagas, mas com uma precisão que atravessa milênios. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando leio esse versículo, sinto o peso do tempo. É como se cada eclipse, cada lua avermelhada, cada crepúsculo fora do comum fosse um lembrete silencioso de que as profecias continuam vivas, aguardando seu cumprimento total. Joel viveu em uma época marcada por crises e desastres naturais, pragas, fome, escuridão. E foi nesse cenário que ele se levantou, não apenas como um observador, mas como uma voz divina em meio ao caos. O sangue da lua que ele menciona não era apenas uma imagem poética. Era uma visão espiritual de algo que o próprio céu mostraria quando os tempos se aproximassem do juízo e da renovação. Hoje, quando assisto a uma lua de sangue, não consigo encará-la apenas como um fenômeno astronômico. A ciência explica. É a luz do Sol sendo filtrada pela atmosfera terrestre, criando aquele tom avermelhado. Mas dentro de mim, algo mais profundo desperta, um eco antigo, quase sagrado, que diz, isso já foi anunciado. A ciência pode descrever o como, mas jamais o porquê. Penso em como a humanidade reage a esses eventos. Alguns correm para fotografar, outros simplesmente se encantam, mas poucos se perguntam o que aquilo realmente significa. Joel não via o céu como espetáculo, mas como mensagem. Para ele, a lua em sangue era o prenúncio de uma mudança drástica, uma virada espiritual, uma convocação para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Há um detalhe que sempre me toca: o profeta fala de sinais no céu e na terra, não apenas lá em cima, mas também aqui embaixo. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando penso no mundo de hoje, com incêndios devastando florestas, guerras transformando cidades em cinzas, e o céu tingido de vermelho pelo reflexo das chamas, não consigo deixar de ver paralelos com o texto antigo. Talvez o sinal não seja apenas um evento celestial isolado, mas um conjunto de manifestações que unem o visível e o invisível. Lembro-me de uma noite em que o céu inteiro parecia arder. A lua estava vermelha, e o silêncio da madrugada parecia carregar um peso espiritual. Olhei para cima e me perguntei, quantas vezes Deus precisará repetir o mesmo sinal até que o homem entenda? Até que perceba que não é o cosmos que se desorganiza, mas a humanidade que se afasta do Criador. Joel também disse algo poderoso, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o propósito dos sinais nunca foi o pânico, mas o despertar. A lua em sangue não é uma ameaça, é um lembrete. Um chamado à conversão, à vigilância, à esperança. Quando olho para o mundo moderno, percebo como estamos cercados de sangue, fogo e fumaça, tanto físicos quanto simbólicos. Guerras, divisões, injustiças, ódio, tudo queimando de maneira silenciosa dentro do coração humano. Talvez o sinal mais urgente não esteja apenas no céu, mas nas nossas atitudes. A lua pode se tingir de vermelho lá fora, mas é dentro de nós que a transformação precisa acontecer. E se os profetas viam o céu como espelho da terra, hoje o reflexo está claro. A criação geme, os elementos reagem, e o firmamento continua falando. Cada vez que a lua se torna em sangue, sinto como se Deus acendesse uma luz no meio da escuridão, não para assustar, mas para avisar, o tempo está se aproximando, despertem. O livro de Joel é curto, mas carrega uma das mensagens mais profundas de toda a profecia bíblica. Antes que venha o grande dia do Senhor, o céu vai gritar por nós. E esse grito, embora silencioso, é ouvido por quem tem sensibilidade espiritual. Quando leio as palavras de Jesus no Monte das Oliveiras, sinto como se ele estivesse falando não apenas aos discípulos de 2000 anos atrás, mas diretamente a nós, aqui e agora. O vento que soprava naquele monte ainda parece ecoar cada sílaba dita por ele. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 29 e 30. Imagino aquela cena, o entardecer dourado sobre Jerusalém, o olhar de Cristo firme, sereno, mas carregado de uma urgência que os discípulos talvez nem compreendessem totalmente. Ele estava lhes revelando o mapa do tempo, uma sequência de eventos que culminariam em algo grandioso e terrível ao mesmo tempo, o retorno do Filho do Homem. O céu deixaria de ser um mero cenário e se tornaria o palco do reencontro entre o Criador e sua criação. Essas palavras sempre me tocaram porque unem dois mundos, o físico e o espiritual. O Sol, a Lua e as estrelas não são apenas corpos celestes, representam também estruturas humanas, poderes, impérios, egos, crenças. Quando Jesus diz que as potências do céu serão abaladas, não fala só de terremotos cósmicos, mas de colapsos morais,
quedas de sistemas que pareciam eternos. E, de fato, estamos vivendo dias assim. Tudo o que o homem construiu como absoluto, ciência, economia, política, parece estremecer diante do invisível. Há um silêncio profundo nessas palavras de Cristo. Ele não fala para assustar, mas para alertar. Cada sinal é uma oportunidade, não uma sentença. E o sinal do Filho do Homem é o ápice dessa revelação, um evento tão glorioso que todas as nações o verão, e todos os corações sentirão, ao mesmo tempo, temor e esperança. Muitas pessoas me perguntam o que seria esse sinal. Alguns imaginam uma cruz luminosa surgindo entre as nuvens, outros acreditam que será um fenômeno astronômico jamais visto. Mas talvez o verdadeiro significado esteja além das imagens. O sinal pode ser a manifestação visível da presença divina, algo tão real e incontestável que nenhum telescópio poderia registrar. Um instante em que a eternidade rasga o tempo e o espiritual invade o material. Penso em como Jesus conectou o céu à redenção. Ele sabia que o olhar humano, distraído pelas preocupações da vida, precisava ser levantado. Por isso, apontava sempre para o alto, não como quem foge da terra, mas como quem convida a vê-la com outro propósito. Quando virdes todas essas coisas, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21h28. Essa frase, tão simples, é uma das mais poderosas da história. É um chamado à coragem, não ao pavor. Enquanto escrevo estas palavras, imagino aquele momento descrito em Mateus, o céu escurecendo, os ventos mudando, a humanidade em suspenso, e então, um clarão. O sinal. Não mais o silêncio, não mais a dúvida. O próprio Cristo se revelando sobre as nuvens, com poder e glória. E penso em como tudo que hoje parece inexplicável, os fenômenos, os enigmas celestes, o despertar espiritual de tantas pessoas, pode ser, na verdade, os primeiros acordes dessa sinfonia final. A ciência tenta explicar o universo. Jesus veio revelar o sentido dele. E é isso que diferencia um observador de um profeta. O primeiro vê um eclipse, o segundo enxerga um aviso. Cristo foi o maior intérprete do céu porque o criou. E quando ele fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, deixa claro que o sinal supremo não é apenas luminoso, mas eterno. Talvez o mais impressionante seja perceber que ele não nos manda apenas observar, mas preparar. Os sinais são o prelúdio, não o espetáculo. São como batidas suaves à porta antes de uma visita esperada. E cada um de nós escolhe se vai continuar dormindo ou se vai abrir. Eu confesso, toda vez que olho para o céu depois de ler Mateus 24, meu coração se mistura entre medo e expectativa. Medo, porque sei que algo grande está por vir. Expectativa, porque sei que esse algo vem das mãos daquele que me ama. O sinal do Filho do Homem não é o fim, é o início da eternidade. Há um momento em que o céu deixa de ser apenas algo que contemplamos e começa a falar diretamente dentro de nós. É quando as estrelas parecem refletir não o universo lá fora, mas o universo interior que esquecemos de observar. O sinal no céu de que tanto falam os profetas, às vezes, não acontece diante dos olhos, mas dentro da alma. É uma espécie de clarão invisível, uma voz silenciosa que ecoa quando tudo lá fora parece confuso demais. Nos últimos tempos, percebo que algo mudou na humanidade. As pessoas olham para o firmamento, veem fenômenos inexplicáveis, mas o verdadeiro mistério está acontecendo em outro lugar, dentro do coração. Há um despertar, uma inquietação espiritual crescente, como se uma força divina estivesse tentando nos lembrar de que fomos feitos para mais do que apenas existir. Esse é o verdadeiro sinal pessoal, o momento em que o céu atravessa a distância e toca o espírito. Quantas vezes Deus já tentou chamar nossa atenção sem precisar mover uma única estrela? Ele faz isso através de circunstâncias, de encontros, de perdas, de silêncios. Às vezes, o céu se manifesta na lágrima que cai quando oramos sem saber o motivo, ou na sensação inexplicável de que algo grandioso está prestes a acontecer. São sinais sutis, mas profundos, porque não brilham na atmosfera, brilham dentro da consciência. Acredito que cada um de nós tem um firmamento interior. Um espaço sagrado onde Deus escreve mensagens que o mundo não vê. Algumas pessoas ignoram esses sinais internos, achando que são apenas emoções passageiras. Mas há momentos em que a alma sente o abalo antes que os olhos vejam. É como se a profecia começasse dentro de nós antes de se manifestar no céu físico. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17h21. E talvez essa seja a chave para compreender o sentido mais profundo de todos esses sinais. Porque o verdadeiro propósito deles não é apenas anunciar o fim de um ciclo cósmico, mas despertar um novo ciclo espiritual. O céu se move para que o coração desperte.
Muitas vezes, o sinal pessoal vem em forma de desconforto. É aquele momento em que algo que antes fazia sentido já não satisfaz, em que a rotina se torna vazia, em que o olhar começa a buscar o eterno. É Deus movendo os céus internos, reorganizando constelações de sentimentos, alinhando planetas de propósito. Ele fala em silêncio, mas o silêncio dele grita. Talvez por isso tantos estejam sentindo um chamado sem nome, um desejo de se reconectar, de se purificar, de entender o que está acontecendo espiritualmente no mundo. O céu lá fora pode mostrar sinais de luzes e eclipses, mas o verdadeiro milagre é quando o homem decide olhar para dentro e perceber que a sua alma também está se movendo, reagindo, vibrando com algo maior. Eu mesmo já vivi esse tipo de sinal. Não foi uma visão, nem um sonho grandioso, foi um simples instante em que, sem motivo aparente, senti uma presença, uma paz que ultrapassa toda a lógica. Olhei para o céu e, pela primeira vez, entendi que não era ele que eu contemplava, era ele que me contemplava. E naquele momento, percebi que o firmamento não está apenas acima de nós, ele está dentro. O sinal pessoal é o encontro entre o visível e o invisível. É o instante em que o homem reconhece que o mesmo Deus que controla as galáxias também habita o seu coração. Quando essa consciência desperta, tudo muda. O medo do desconhecido se transforma em reverência, a dúvida em fé, a solidão em certeza de presença. E talvez esse seja o maior dos sinais, o dia em que o céu não precisar mais abrir, porque já estará completamente aberto dentro de nós. Sempre que penso em todos esses sinais, os fenômenos celestes, as profecias antigas, as palavras de Cristo e os movimentos interiores da alma, chego a uma conclusão inevitável: nada disso acontece por acaso. O céu não se move sem propósito. Cada luz, cada eclipse, cada estremecimento na atmosfera espiritual tem uma razão maior. O último e mais profundo sentido de tudo isso é a esperança. A esperança além do mistério, o propósito que sustenta cada profecia, cada revelação, cada sinal. Sim, há algo de assustador em ver os céus mudando, em perceber que o tempo parece acelerar, que o mundo está diferente. Mas por trás do medo há uma mensagem oculta, um lembrete amoroso: Deus ainda está no controle. Ele continua conduzindo a história, mesmo quando tudo parece fugir das mãos humanas. E é justamente esse o coração da profecia, não o terror, mas a certeza de que, mesmo no caos, existe um plano divino em andamento. Os profetas não falavam de destruição apenas para assustar. Eles anunciavam um juízo como quem anuncia o amanhecer, um processo doloroso, sim, mas que precede a luz. O sinal no céu não é um prenúncio de fim, e sim um chamado à preparação, à purificação, à transformação. Quando o firmamento se move, é Deus reorganizando o enredo da humanidade para o próximo capítulo. Em Joel, em Mateus, em Apocalipse, a promessa é a mesma: o dia em que o Senhor se revelará completamente. Mas enquanto esse dia não chega, ele nos dá pequenos lembretes, sinais que misturam o visível e o invisível, a ciência e a fé, a razão e o mistério. É como se dissesse: ainda estou aqui, ainda falo, ainda espero por vocês. Quantas vezes, na pressa do cotidiano, esquecemos disso? Olhamos para o céu e não enxergamos nada além de nuvens e estrelas. Mas quando o coração desperta, o mesmo céu se torna uma carta aberta, uma pintura viva da presença divina. A esperança começa quando entendemos que o propósito dos sinais não é revelar o tempo do fim, mas revelar o caráter de Deus, justo, paciente, amoroso e fiel. Penso que talvez o verdadeiro propósito de todos esses fenômenos seja restaurar a fé da humanidade. Fazer com que voltemos a levantar o olhar, não apenas por curiosidade, mas por saudade do Criador. Há algo profundamente poético em perceber que, quanto mais a ciência tenta explicar o universo, mais o universo aponta para o inexplicável. E esse inexplicável tem nome, tem voz, tem propósito. A esperança é o fio dourado que costura todas as profecias. Ela atravessa o medo, supera o caos e chega até o coração humano como um sussurro de eternidade. Porque o Deus que anuncia o fim também é o mesmo que promete um novo começo. O sinal no céu é o lembrete de que, mesmo quando tudo parece escuro, há luz vindo na direção oposta. Eu gosto de pensar que cada profecia é como uma semente. Algumas germinam em fenômenos cósmicos, outras florescem dentro da alma. Mas todas apontam para a mesma verdade: o propósito final de Deus é restaurar o que foi perdido. E cada vez que o céu se move, Ele está nos convidando a fazer parte dessa restauração, não como espectadores, mas como participantes. O céu fala, mas também consola. Ele avisa, mas também promete. Ele julga, mas também redime. E quando o último sinal se cumprir, o medo dará lugar à certeza. Tudo estava previsto, tudo tinha sentido, tudo convergia para a presença daquele que é o Alfa e o Ômega.
A esperança é o sinal mais poderoso de todos, porque ela não depende de telescópios, nem de fenômenos. Ela vive dentro de quem acredita. E quando essa esperança desperta, até o silêncio do universo se transforma em louvor. Então, quando olhar para o céu e sentir algo que a ciência não consegue explicar, lembre-se, talvez não seja um mistério a ser decifrado, mas uma promessa sendo cumprida. Porque, no fim, todos os sinais, os do céu, os da terra e os do coração, apontam para a mesma direção: o retorno da luz, o triunfo do bem e a vitória eterna da esperança. Você viu, o céu não está vazio, nem silencioso. Desde Joel passando por João e Mateus, as Escrituras aludem a sinais no sol, na lua, nas estrelas. Esses sinais não são simples curiosidades astronômicas, mas convites a ver a história como algo vivo, a ver Deus agindo, a ver você sendo chamado para mais. A ciência pode explicar eclipses e supernovas, mas não explica a urgência, o significado moral e espiritual por trás desses eventos. Hoje, mais do que nunca, somos desafiados. No momento em que o céu se move, a terra estremece. No momento em que Deus anuncia, o homem se prepara. Que não sejamos pegos dormindo. Que possamos levantar os olhos e o coração. Que possamos estar alertas, prontos, vigilantes e cheios de fé. Senhor Deus, Pai de luzes e estrelas, nós te agradecemos porque o céu testemunha o teu poder e a tua glória. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e corações para responder quando o sinal surge. Prepara-nos para o que estás trazendo, não em medo, mas em confiança, não em dúvida, mas em adoração. Em nome de Jesus, amém. Se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essa mensagem, não ignore isso. Talvez esse seu arrepio, essa inquietação silenciosa, já seja um sinal pessoal, um chamado divino pedindo para você se aproximar. Olhe para o céu esta noite. Não apenas com os olhos, mas com o coração. Pergunte a si mesmo: e se esse tempo for o meu tempo de voltar? De voltar à fé. De voltar à presença. De voltar ao propósito. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou neste vídeo. Você acredita que os sinais no céu já começaram a se cumprir? Quero ler sua opinião, sua história, seu testemunho. Cada comentário aqui é uma semente, e talvez seja por meio da sua palavra que alguém desperte também. Não saia sem se inscrever. Este canal é mais do que vídeos, é uma vigília espiritual em meio ao caos moderno. Toda semana, novas reflexões proféticas, mensagens de fé e interpretações sobre os mistérios que o mundo não entende, mas que o céu insiste em mostrar. Ative o sininho, porque no próximo vídeo, vamos falar sobre a marca que já está entre nós, o segredo digital do Apocalipse e o domínio invisível sobre a humanidade. Um tema que vai te deixar em silêncio por alguns segundos, e talvez mude a forma como você enxerga tudo. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e lembre-se, nem sempre o céu fala com trovões, às vezes, ele fala com um simples sinal, e o próximo pode ser para você.